Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que horas você vai estar assistindo aqui a nossa aula. Meu nome é Thaisa Lima e eu vou ficar com vocês aqui com a matéria de regime jurídico único para a CESAL. Nós vamos dar continuidade às aulas e antes de adentrarmos aqui no nosso conteúdo, quero bater um papinho com vocês. Vejam só, a banca CESP-Sebrasp, com a nossa matéria, geralmente ela cobra umas 5 questões, umas 5 proposições. No máximo são 5 proposições. Então, qual é a primeira dica que eu quero dar a vocês? Cara, essas 5 proposições, elas podem te deixar dentro ou fora das vagas. É sim uma matéria que dá para que a gente possa gabaritar. Segundo, a nossa lei realmente é muito extensa, tem muito juridiquês, são 241 artigos. Você vai precisar ler todos? Claro que não. Claro que não. Sabe por quê? A banca ela tem, estatisticamente, uma predileção por alguns temas. E que temas são esses? Então vamos lá. Para quem até agora não conseguiu estudar nada do conteúdo, eu vou citar aqui 3 temas que vocês devem potencializar nos seus estudos. Primeiro deles, formas de provimento. Cara, o Sebrasp adora cobrar isso. Se vocês buscarem ali no acervo deles de questões, vão ter várias questões tratando das formas de provimento. Então, primeiro tema que você vai estudar daqui para frente da minha matéria, que é o regime jurídico único, formas de provimento. Depois, eu preciso saber da tríade, cara. Nomeação, posse e exercício. Todas as peculiaridades disso eu preciso saber para a minha prova. Além disso, Thaisa, esse é o primeiro top, assim, o top trends dos temas é esse, formas de provimento, que está lá no título 2 da nossa lei. Além disso, o que é que vocês precisam estudar? Tema de hoje, licenças. Licenças também é um tema que a banca com frequência costuma cobrar. Então, no primeiro top lá, as formas de provimento, nomeação, exercício, posse, né? E outros temas correlatos que estão lá no título 2 da nossa lei. Depois, vocês precisam ver licenças, certo? Licenças também têm uma forte incidência. Precisam saber as vantagens e tal do servidor, que vocês vão ter que levar isso para a prova. Além desses 2 temas, Thaís, o que é que eu preciso saber mais? Cara, a banca às vezes cobra processo administrativo disciplinar. Só que esse é um tema muito denso, com muitos artigos. Então, se você for começar a estudar, não é por esse tema. Mas já cobrou? Sim, já cobrou. E por último, a banca também gosta de cobrar responsabilidades. Responsabilidades do servidor. Você vai precisar saber lá, né, no título 4, todas essas questões das responsabilidades e saber os direitos, deveres e proibições. Porque isso também volta e meia cai. Vamos lá. Só para confirmar o que eu estou falando para vocês, semana passada eu estava dando aula dessa matéria para a Polícia Civil. E aí qual foi a dica? Pessoal, estuda aí formas de provimento porque tem uma alta incidência. Domingo passado, 3 proposições foi sobre formas de provimento. Então assim, não dá para a gente deixar de estudar. É garantia que essas questões vão cair? Não, a gente não pode garantir isso para vocês. Mas estatisticamente, isso é o que mais vem sendo cobrado. Tá bom? Então, vamos comigo para o tema de hoje, né? Parar aqui dessa conversinha. Primeiro tópico, vejam só. Licenças. As licenças que o servidor poderá ter direito. E que licenças são essas? Primeira delas ali, uma licença por motivo de doença em pessoa da família. Nós temos também uma licença para capacitação profissional, licença para tratar de interesses particulares. Por que eu fiz essa sequência, ao invés de seguir a sequência da lei? Porque essas 3 primeiras aqui, elas não podem passar de 24 meses. Primeira dica que você tem que decorar. Essas 3 licenças, por motivo de doença em pessoa da família, para capacitação profissional ou uma licença para tratar de interesse particular, elas não podem ultrapassar o prazo de 24 meses. Quais licenças que vão poder ultrapassar esse prazo? Então ali, ó, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para a atividade política, licença para o desempenho de mandato classista, certo? Essas outras 4, elas podem ultrapassar o prazo de 24 meses. Essas 3, não. Primeiro tema para você observar, tá bom? Segundo tópico, vamos falar aqui de doença por motivo em pessoa da família. Cara, para que o servidor possa gozar dessa licença, o que é que ele vai precisar? Primeiro, precisa de uma comprovação médica ou por meio de junta médica. Você vai precisar de uma comprovação por meio de junta médica oficial. Anota isso aí no seu caderno. Thaisa, essa licença é com remuneração ou sem remuneração? Depende, cara. Sabe por quê? Nos primeiros 90 dias,
é garantida a remuneração do servidor. Se tiver um novo parecer da junta médica dizendo que esse servidor é indispensável para o acompanhamento do parente, aí vem mais 90 dias. Ou seja, o servidor pode ter 90 dias com remuneração, depois mais 90 dias. Após esse período, essa licença se torna sem remuneração. Sacou? Então, se liga. Primeiro, 90 dias com remuneração. Pediu prorrogação, junta médica concedeu, mais 90 dias com remuneração. Após esse período, a licença para acompanhamento aqui, por motivo de doença em pessoa da família, é sem remuneração. Terceiro requisito dessa licença que você vai ter que anotar aí. O servidor tem que ser indispensável para o acompanhamento desse parente. Por quê? Se puder ser compatível com o desempenho do cargo, ele vai continuar no cargo e não vai ter a licença. Agora, se só o servidor puder ali, tiver aquela disponibilidade para estar com aquele parente, aí é que essa licença será concedida. E Thaisa, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que o servidor poderá acompanhar? Vamos lá. Cônjuge ou companheiro, certo? Ele vai poder tirar a licença quando o cônjuge ou companheiro estiver aí nessa situação. Ascendente ou descendente. Padrasto ou madrasta, se liga nisso. Por quê? Você poderia achar que o servidor não ia poder ter esse direito. Se com o padrasto ou a madrasta, ele tivesse ali que acompanhar para dar essa assistência. Lembre também de uma coisa. Os outros, se tiver um enteado, um parente colateral afim ou em linha reta, certo? Um consanguíneo ou afim até o segundo grau, o servidor também poderá acompanhar. E lembre, claro, ascendentes e descendentes. Quem são os ascendentes? Os genitores, os pais e tal, e quem estiver subindo. Quem são os descendentes? Quem está aqui descendo, filhos, né? Os netos. Então, tem que ser comprovado. Tudo isso aqui tem que ser comprovado por junta médica oficial. Lembrando, qual é o grau de parentesco? Segundo grau, até segundo grau, tá bom? Para que seja concedida essa licença. Tem remuneração? Lembra, primeiros 90 dias, sim. Na segunda metade dos 90 dias, 90 dias mais 90 dias. Para essa prorrogação, eu preciso de quê? De uma nova comprovação da junta médica, tá certo? Então, licença por motivo de doença em pessoa da família foi a primeira. Pode ultrapassar 24 meses? Lembra disso? Não pode. É uma das licenças que tem a limitação dos 24 meses. Segunda licença da noite de hoje, para capacitação profissional. Cara, veja só, antigamente, essa licença para capacitação profissional se chamava licença premium. A cada 5 anos de efetivo exercício, que seria o quinquênio, a cada 5 anos, o servidor estável poderia gozar de 3 meses com remuneração de uma licença. Então imagina, você com 5 anos ia poder tirar uma licença para ficar 3 meses em casa, recebendo sem fazer nada. Hoje em dia isso é permitido em partes. Essa licença foi alterada e agora ela é para capacitação profissional. Se você comprovar que após 5 anos, estável, com o quinquênio ali, completou os 5 anos, vou ter direito até 3 meses, até 3 meses para uma capacitação profissional. Lembre também que ela é no interesse da administração e faz uma ressalva essa licença. Essa licença só pode ter ali entre os servidores que estão lotados na mesma entidade ou unidade administrativa até 1/3 da lotação. Como assim? Se liga, vocês que estão aí prestando o concurso para a CESAL vão entrar praticamente na mesma época. Todos vocês vão completar 5 anos, o primeiro quinquênio, na mesma época. Então imagina, vocês lotados, digamos, num hospital geral do estado, no HGE, e mais de 1/3 do setor está pedindo essa licença para uma capacitação. Vocês acham que isso vai ou não prejudicar o serviço? Claro que vai. Então, no interesse da administração, ela vai poder conceder essa licença, porém, até 1/3 daqueles servidores que estão lotados na mesma unidade ou entidade administrativa. Pegou? É uma licença, É uma bonificação para o servidor após 5 anos, mas para que ele possa se capacitar. Ele não vai precisar estar ali acumulando com o trabalho. Vai poder ficar de licença com remuneração para essa capacitação profissional. Beleza? Lembrando também, 3 licenças que não podem ultrapassar o prazo de 24 meses. Isso está na lei. Próxima licença. Licença para tratar de interesse particular. E, cara, essa licença tem algumas peculiaridades e o Sebrasp já cobrou.
Porque o Sebrasp já cobrou a nossa lei em algumas provas anteriores. Por exemplo, TJ de Alagoas, em 2012, Polícia Civil de Alagoas, em 2012 e em 2021, né? Também na prova da SEDUC. Todas essas provas, a nossa matéria foi cobrada. Por isso que eu estou dizendo que temos ali umas questões parâmetro para guiar o nosso estudo. Eu não estava falando aqui no início que era para vocês não lerem toda a lei. Eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, para facilitar esse juridiquês. Mas ler a lei é essencial para que você se familiarize com os termos e na hora da sua prova você não ache estranha aquela palavra, certo? Então observa. Já caiu essa licença aqui para tratar de interesse particular numa prova do Sebrasp daqui do estado de Alagoas. Então é uma que a gente já fica em alerta, porque ele gosta do tema, né? Essa licença para tratar de interesse particular é uma licença a critério da administração. Como assim, Thaisa? A administração é que vai conceder ou não. Ela pode ou não conceder essa licença para o servidor. Não é uma licença que o servidor terá direito cogente ali, aquele direito certo. Ele vai ter direito, mas a critério da administração. Qual é o prazo máximo? 2 anos. Até 2 anos. O servidor vai poder ficar, certo? Com essa licença para tratar interesse particular em até 2 anos. Como assim interesse particular? O que o servidor quiser. O que o servidor quiser fazer, ele vai poder fazer nesse período de 2 anos. Agora, observem uma coisa. A qualquer momento, tanto a pedido do servidor ou a critério da administração, ela pode mandar você voltar. Lembra que essa licença é uma licença a critério da administração? Então, a qualquer momento, a administração pública pode dizer, ó, Thaisa, volte a trabalhar que eu estou precisando do seu serviço aqui. Você prestou concurso para trabalhar, está aí estudando para entrar na administração pública e vai pedir 2 anos? Pense uma coisa também, essa licença aqui para tratar de interesse particular necessita que o servidor seja estável. O servidor precisa ter estabilidade, cara. Sem estabilidade, você não vai poder gozar dessa licença. Terceira informação importante, não tem remuneração. Era demais, né? Você vai tratar interesse particular e quer que a administração pague a você? Claro que não. É uma licença que você vai poder gozar, porém sem remuneração. A administração, ela pode, né, tanto interromper a qualquer tempo e você também não terá direito a uma remuneração. Lembre de uma coisa. Se você tirar essa licença de 2 anos, ou de até 2 anos, você não poderá tirar outra antes que seja decorrido o mesmo prazo. O mesmo prazo. Para tirar outra licença desse tipo, você precisa que seja decorrido outro prazo igual a esse. Então, observa, o servidor precisa ser estável, não tem remuneração, é a critério da administração, ela pode durar até 2 anos, certo? Lembre de uma coisa também. O servidor, olha, se o servidor ele não tiver 2 anos de efetivo exercício da sua nomeação, da remoção, da transferência, ele não vai poder a ele ser concedida essa licença para tratar de interesse particular. Então, deem uma lidinha nessas 3 licenças iniciais e depois eu vou levar vocês para lerem as outras licenças, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, certo? O cônjuge ou companheiro, ele pode ser enviado, por exemplo, o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, pode ser encaminhado para outro ponto do território nacional. Ou, por exemplo, vai que ele vai exercer um mandato eletivo no Congresso Nacional. O seu cônjuge foi eleito a deputado federal e agora vai para Brasília. E aí? O que a administração pública pode fazer? Você vai poder acompanhar seu cônjuge? Sim ou não? Sim, pode sim acompanhar o seu cônjuge. Você gozará dessa licença, porém, essa licença será sem remuneração. Não tem direito à remuneração. Observe outra coisa. Qual é o prazo dela? O prazo que o seu cônjuge estiver lá. O prazo que o seu companheiro estiver lá. Entendeu? Então, assim, é uma licença que você vai poder gozar, porém, sem remuneração. Tem algum prazo, Thaisa? Não, não tem prazo. Você pode ficar lá durante essa licença, desde que ele tenha se deslocado, né, para algum outro ponto do território nacional, ou até mesmo, lembrando aqui, até mesmo do exterior, ou para exercício de um mandato eletivo. Se o seu cônjuge tiver sido deslocado, então, nesse caso, você vai poder gozar dessa licença, sem prazo, mas também sem remuneração. Vamos lá, outro ponto dessa licença. Thaisa, será que eu poderia ser cedido para outro órgão, né? Outro órgão aí da administração pública em que o meu cônjuge, no local que o meu cônjuge esteja? Sim.
você vai sim poder ser cedido, certo? Você vai poder ser cedido para outro órgão da administração pública federal ou autárquica e fundacional. Aí você tem que informar, desde que as atividades sejam compatíveis com o seu cargo. Também tem que observar isso. E o motivo, né? O motivo dessa sua licença, né? Que você vai requerer essa cessão para o outro órgão, é porque o seu cônjuge foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exercício de um mandato eletivo. E esse mandato eletivo pode ser na esfera municipal, estadual ou até mesmo federal, tá bom? Observem essa licença aqui por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Quinta licença, para serviço militar. A licença para o serviço militar, pessoal, é uma licença que, na verdade, ela está especificada em outra lei que não foi cobrada para a gente. Então, o que é que vocês precisam saber, né? Do que vocês precisam saber dessa licença? Primeiro, o prazo dela pode ser por mais de 24 meses, né? A licença que você vai poder ter aí por mais de 24 meses. Segundo, conta como efetivo exercício. Enquanto você estiver ali, gozando, trabalhando no serviço militar, vai contar como se de efetivo exercício fosse. Observe também que essa licença, quando você voltar do serviço militar, você terá até 30 dias para retornar ao serviço, porém sem remuneração. Essa é a especificidade que a nossa lei traz. Você vai poder retornar para o serviço num prazo de 30 dias, porém sem remuneração. Tá bom? Observe isso aí, uma licencinha até mais rápida para a gente tratar. Licença para atividade política. E aqui eu preciso que vocês tenham bastante cuidado. Por quê? Nós temos essa licença para atividade política, que ela é concedida antes que o cara ganhe a eleição, e nós temos um afastamento para mandato eletivo. São duas coisas diferentes. Licença é diferente de afastamento. Licença é diferente de afastamento. A licença para o mandato para atividade política, ela é concedida antes do cara ganhar a eleição. A pessoa ainda não foi eleita para o cargo eletivo, né? Ela não foi eleita para o mandato. Ela ainda está, por exemplo, ainda está na convenção partidária, ainda está na época que ele se candidata para a eleição, ainda está na época prévia à eleição, né? Da eleição mesmo em si. Então, assim, nessa parte prévia a gente tem uma licença. Depois que ele foi eleito, sabe o que é que a gente vai ter? Nós teremos um afastamento. Aqui, né, nós teremos o que? Antes dele ter sido eleito. Como assim? Quais os períodos que vocês vão precisar fixar? Veja só, de quando o cara entre a escolha dele como candidato na convenção partidária até a véspera do registro, essa licença é sem remuneração. De novo, entre a escolha do servidor em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura dele na Justiça Eleitoral, não tem remuneração. Vocês conseguem visualizar esse período? Sabe quando tem aquelas reuniões em que as pessoas vão estar lá, vai ser escolhido ou não, quem vai ser o candidato dessa eleição? Então os partidos eles fazem algumas reuniões e vão eleger ali dentro dos partidos, na convenção partidária, quem serão os candidatos. Então assim, observem que o candidato aqui, que o servidor que está querendo se candidatar, é entre o período que ele foi escolhido em convenção partidária até a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. Nesse primeiro período, não tem remuneração. Qual o segundo período ainda antes mesmo, né, do vencimento dele ali na eleição, dele ganhar como candidato, né, para ser eleito político? O próximo período é do registro da candidatura até o 15º dia após a eleição. Do registro da candidatura até o 15º dia após a eleição. Nesse período, o que é que o servidor vai ter? Ele vai estar ali gozando da licença como se em efetivo exercício estivesse. O servidor gozará da licença como se em efetivo exercício estivesse. Observe também uma coisa. O servidor que naquela localidade exercer um cargo de chefia, assessoramento, né, ou gerência mesmo, ou esse servidor participar de arrecadação ou fiscalização, ele será afastado do registro da candidatura até o 15º dia após a eleição. Afastado das funções. Porque na outra ele poderia continuar trabalhando. Mas se ele for chefe, se ele for assessor, certo? Se ele trabalhar com arrecadação ou fiscalização, do registro da candidatura até o 15º dia após a eleição, ele está afastado dessa função, beleza? Observem esses períodos,
que são muito importantes, porque esses 2 períodos é que vão ser distintos e podem ter uma pegadinha ali de prova para você. Observe também o que eu falei, o afastamento, depois que o cara é eleito, toma posse, é diplomado, é outra coisa, não é licença. Então, se numa questão de prova, por exemplo, vier, Thaisa foi eleita vereadora do município de Maceió. Nesse caso, após a diplomação, após a posse da Thaisa como vereadora, ela gozará de licença para atividade política? Não, Thaisa gozará de afastamento para atividade política. Afastamento. Nós hoje ainda veremos os afastamentos, só são 3. Então, um deles é o afastamento para atividade política. Ok? Então, vamos lá. Próxima licença, desempenho de mandato classista. Cara, você também pode participar de algum órgão, uma confederação, uma federação, um sindicato, né? Uma associação dos trabalhadores, você pode participar de uma dessas. E para isso, você vai ter o quê? Vai poder exercer o desempenho do mandato classista. Essa questão aqui, essa questão do desempenho do mandato classista, ele nunca foi, na verdade, abordado pelo Sebrasp, né? Estou olhando aqui no meu banquinho de questões, ainda não foi abordado pelo Sebrasp, mas é uma licença que vai ser concedida sem prejuízo da remuneração, tá bom? Você pode ali, né, tentar o seu mandato classista, tanto para uma confederação, um sindicato, uma associação de classe. E nesse caso, nós não teremos o quê? Não teremos, sem prejuízo da remuneração, ou seja, o cara continuará, Thaisa, se for o caso, né, continuará recebendo a sua remuneração, tá bom? Então, cessado aqui as nossas licenças, volto a dizer a vocês, observem, tenham uma atenção especial nessas 3, que tem a limitação de até 24 meses. Outra coisa sobre as licenças, uma licença que é concedida num prazo de 60 dias após o término da outra, que seja da mesma espécie, é considerada como prorrogação da licença. Está lá no 86 do nosso regime jurídico único. Se terminada uma licença, for concedida outra dentro de um prazo de 60 dias e essa licença ela seja da mesma espécie, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma prorrogação da licença anterior. Ok? Observem as peculiaridades, deem uma lida na letra da lei. A letra da lei é bem interessante para que você possa se familiarizar com o juridiquês. A gente aqui, a gente do PhD, está para desmistificar esse juridiquês. Porém, é necessário que você se familiarize com esses termos. São os termos que podem vir na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar agora para outro tema. Vamos lá? Agora o que é que nós vamos fazer? Falar dos afastamentos. Nós acabamos de ver licenças, certo? Dei um panorama geral das 7 licenças que nós temos lá no regime jurídico único. E agora eu quero falar com vocês sobre afastamentos. Lembra, eu vou lembrar de novo para vocês, quando a gente for falar aqui do afastamento para mandato eletivo, que ele é diferente da licença para tratar de mandato eletivo, né? A licença, na verdade, para atividade política. A licença para o mandato, o que é o mandato? É quando o cara já está eleito. Então, ele vai tomar posse, vai ser diplomado, ele é eleito, vai exercer o seu mandato. Antes disso, nas eleições, você tem uma licença. Depois que o cara vence, você tem um afastamento. Por que eu estou dando tanta ênfase a isso? O Sebrasp nunca cobrou essa matéria. Porém, outras bancas, quando vieram tratar aqui do nosso estatuto, já cobraram a matéria. Porque nós tivemos prova também, outras provas aqui no estado, e, por exemplo, a Copeve quem realizou, ou a FGV. O Sebrasp nunca cobrou esse tema, mas eu estou ressaltando o que outras bancas falaram sobre o mesmo tema, tá bom? Que é da nossa lei também. Vamos para o primeiro afastamento. É a nossa sessão. O que é a sessão? Cara, você fez concurso para CESAL, para a Secretaria de Saúde. Vai ser lá nomeada pelo Renanzinho, pelo governador do estado de Alagoas. E o que é que acontece? Você vai exercer, né, as atividades do seu cargo em algum órgão aqui da administração pública estadual. Porém, você pode ser o quê? Cedido. Cedido para trabalhar em qualquer dos poderes da União, dos estados ou dos municípios. Você pode exercer as suas funções em outro órgão de qualquer dos poderes, União, estados ou municípios. Aí observe uma coisa. Tem que ser por meio de uma portaria que vai sair no Diário Oficial do Estado de Alagoas, DOEAL, mas é o Diário Oficial do Estado de Alagoas. A sessão, ela se dá por meio de uma portaria. Cuidado, né? Vai que na prova diga, a sessão se dá por meio de lei. Não, a sessão se dá por meio de uma portaria.
a qualquer dos poderes da União, dos estados ou dos municípios, né? E o que é a seção? Você vai ser cedido para trabalhar em outro órgão, diferente daquele para o qual você prestou concurso, cara. Por exemplo, você prestou concurso para a CESAL e vai trabalhar lá no Hospital Federal, por exemplo, se você foi cedido. Então, observe que na seção você pode ser cedido para cargo em comissão ou para o exercício de uma função de confiança. Você pode ser cedido para um cargo em comissão ou para o exercício de uma função de confiança. E nesse caso, o ônus da sua remuneração, aqui ó, o ônus da sua remuneração será do cessionário. O que é cessionário, né? Então vamos lá, para a gente destrinchar isso. Você tem um órgão cedente, que seria a CESAL, por meio do governo do estado de Alagoas. Cedente está cedendo você para exercer as suas funções em outro órgão, de qualquer dos poderes, da União, estados ou municípios, tá bom? Então, você pode ser cedido para exercício em qualquer dos poderes. Aí observe, quando ele fala que o ônus é do cessionário, ele está dizendo, ó, quem vai te pagar a partir de agora não é o estado de Alagoas. O estado de Alagoas é o cedente. Quem está te recebendo lá é o cessionário. O ônus da sua remuneração vai para o órgão que você está trabalhando. Nada mais justo, né? Então vai para o órgão, aqui ó, o ônus é do cessionário, para pagar ali ó, cargo em comissão ou função de confiança. Você também pode ser cedido para outros casos especificados na lei. O nosso regime jurídico único, ele ainda traz duas possibilidades de cessão. Uma cessão para exercício em outro órgão, e nesse caso, você vai ter que ter a autorização do governador do estado de Alagoas, e desde que seja para fim determinado em tempo certo. É outro tipo. Observe que aqui ele está falando em cargo em comissão ou função de confiança. Quando ele fala aqui em cessão para exercício em outro órgão, pode ser órgão da administração centralizada, sabe, autárquica, fundacional também, mas ele está falando que você vai exercer as suas atividades, mas não fala mais em cargo em comissão ou função de confiança. Fala que você vai passar a exercer as suas funções em outro órgão, ok? E isso aí, quando você passar a exercer, tem que ser por fim determinado e prazo certo. E nesse caso aí, ele não menciona que o ônus será para o órgão cessionário, entendeu? Terceiro ponto aqui que a gente tem que falar sobre cessão. Cessão para entidades privadas. Essas entidades privadas, elas não podem ter fins lucrativos, primeira coisa. Segundo, os objetivos da entidade privada têm que ser comuns com os objetivos da administração pública, do estado de Alagoas, no caso. Então, observe, para você ser cedido para o exercício em uma entidade privada, os objetivos da entidade privada, sem fins lucrativos, têm que ser comum com os objetivos do estado de Alagoas. E pode ser uma entidade filantrópica com fins culturais, com fins educacionais, entendeu? Culturais, educacionais, filantrópicos, pode ter esses fins, os objetivos, né, no fim das contas. Mas você vai observar aqui que pode ser cedido também para uma entidade privada. Quando o servidor for cedido, é caso de afastamento. O Sebrasp, domingo, cobrou a seguinte questão. A remoção do servidor a remoção de ofício do servidor pode ser para outro órgão de outra entidade em outra localidade. Vou pegar a questão aqui para a gente já ler para vocês, certo? Vou ler ela direitinho. E o que é que ele queria dizer? A remoção, pessoal, ela se faz dentro do mesmo órgão. É como se você simplesmente fosse mudado de lotação, sabe? Quando sai lá no diário, você hoje está lotado em Maceió, mas amanhã você pode estar lotado em Palmeira dos Índios, se assim tiver um hospital estadual, ou em União, ou em Penedo, né? E assim por diante. Isso é a remoção. Você está dentro do mesmo órgão, só está mudando ali a localidade. A cessão não. O que é que a banca fez? Confundir os dois conceitos. O Sebrasp adora fazer isso. Ele pega um conceito certo de outro instituto e nomina sendo outro. E aí você, quando vê, isso tem um pouquinho de razão. E acaba marcando errado porque o conceito está certo. Só que na prova o conceito não era de remoção, entendeu? O conceito era o de cessão. Porque aí sim você pode ser cedido para outro órgão ou entidade para exercer suas atividades. Ou para a questão de um cargo em comissão, uma função de confiança. Em qualquer órgão dos outros poderes. Isso não é remoção. Isso é cessão. Cessão é uma espécie de afastamento. Nós temos 3 afastamentos. Cessão, afastamento para mandato eletivo e afastamento para estudo ou missão no exterior. Muito bom, né? Esse terceiro afastamento.
Já pensou aí você estudando em Bruxelas ou estudando em Londres pelo Estado, numa missão oficial? Muito bom. Então, observem, depois eu vou pegar aqui a questão, vou trazer a questão no meu celular, vou dar uma olhada ali, para que a gente possa discutir essa questão do SEBRASP. Observem mais. Na sessão, você estará em outro órgão ou entidade. Passamos agora para o mandato eletivo. A sessão está no artigo 96. O afastamento para mandato eletivo está no 97. E eu já ressaltei umas 3 vezes aqui para vocês não confundirem esse afastamento para mandato eletivo com a licença para atividade política. A licença para atividade política é antes do cara ganhar a eleição. Depois é um afastamento, não é licença. Então vamos lá. O afastamento para mandato eletivo está aqui, ó, no artigo 97. E o que é que a gente tem que observar desse afastamento, cara? Ele pode ser, você pode ser eleito para qualquer cargo. Imagina que você foi eleito aí para deputado federal, para senador, ou até mesmo para deputado estadual, né? Na Assembleia lá, Legislativa. O que acontece? É diferente a forma. A depender do cargo, você pode ser afastado, você pode optar por uma remuneração, ou a do cargo ou a sua, ou até mesmo você pode receber as duas remunerações. Como é isso, Thaisa? Vamos lá. Nesse afastamento para mandato eletivo, quando for para um mandato federal, para um mandato estadual ou para um mandato distrital, o servidor será só afastado do cargo. Claro, né? Imagina, Thaisa aqui, eu sou servidora do Estado, se eu fosse eleita para um cargo de senador, claro que a remuneração lá, o subsídio do cargo de senador é muito mais alto do que o meu subsídio aqui como servidora pública do Estado. Lógico que eu queria receber o outro. Quer que eu vou ser afastada do cargo e não vou mais receber por aqui, certo? No caso de mandato federal, que seria um mandato para, por exemplo, uma pessoa ou o presidente da República, ou para o Senado, ou para a Câmara dos Deputados lá, você vai para a Câmara dos Deputados, né? Você vai ser deputado federal, ou pode ser aqui também, ó, deputado estadual ou distrital, governador do estado, poderia ser. Nesse caso, no caso desses cargos, sabe, presidente da República, senador, deputado, governador, no caso desses 4 cargos, bicho, você vai ser só afastado. Você vai ser afastado do seu cargo para o exercício do mandato eletivo. Agora, se for para o cargo de prefeito, o que é que vai acontecer? Cara, se for um cargo de prefeito, você vai poder optar por uma das remunerações, ou a do seu cargo, ou a do cargo de prefeito. Se você receber uma remuneração muito maior do que a de um prefeito, é melhor você optar por receber a sua própria remuneração do cargo público, para o qual você passou aí na CESAL. Agora, se não, você pode optar por receber a remuneração do cargo de prefeito, né? O subsídio lá do cargo de prefeito. E nesse caso, o cara vai ser afastado do cargo. Afastado do cargo. Você vai ser afastado do seu cargo. Do mesmo jeito que aqui, ó, afastado do cargo. Se for para prefeito, afastado do cargo. Mas, como prefeito, você vai poder optar pela remuneração. Ou a remuneração do cargo público, ou a remuneração lá do seu cargo eletivo, do seu mandato eletivo, tá bom? Terceira observação sobre esse afastamento. Vereador. Cara, se você for eleito a vereador, o que é que você vai poder fazer? Você vai poder, primeiro, se houver compatibilidade de horários, ó, tá aqui, ó, deixa eu vir para cá. Se houver compatibilidade de horários, você vai poder receber, deixa eu corrigir aqui, ó. Você vai poder receber dos dois cargos. Como assim, Thaisa? Isso mesmo. Tem compatibilidade de horários, você está lá, você é enfermeira, certo? E você consegue, com as sessões da Câmara de Vereadores, você consegue conciliar tanto o seu trabalho quanto o exercício da sua função lá de enfermeira. Cara, então você vai receber dos dois. Vai receber dos dois. Agora, se não houver, se for o caso de não haver a compatibilidade de horários, o que é que vai acontecer? Você será também afastada do cargo público e aí poderá optar. Ou você recebe como vereador, ou você receberá como seu cargo. Se você for enfermeiro, nutricionista, né, fisioterapeuta, o cargo que você for, médico, o que for, tá bom? Então, afastamento para mandato eletivo, lá no 97 do nosso RJU, Regime Jurídico Único, tá bom? É a Lei 5247 de 91. Próximo afastamento. Afastamento para estudo ou missão no exterior.
Muito legal esse, né? Imagina você poder estudar fora, vai receber a sua remuneração e pelo Estado. Você não vai ter mais o exercício do seu cargo público, você vai passar um período estudando. Então, observa, primeiro, com remuneração. Com remuneração. Thaís, o que é que eu preciso? Você precisa de autorização do chefe do poder, certo? O chefe do poder, né, que você vai estar ali trabalhando, ele precisa autorizar esse seu afastamento para estudo ou missão no exterior. Com remuneração. Muito bom. Agora observa, não excederá a um período de 4 anos. Demais, né? Em 4 anos dá para você fazer muita coisa. Imagina, nessa época agora de coronavírus, alguém te encaminha para o exterior para você estudar uma tecnologia para uma vacina, para desenvolvimento de uma tecnologia para vacina. Pô, você vai lá, estuda, tem até 4 anos para fazer isso, desde que o chefe do poder tenha autorizado, vai lá receber a tua remuneração tranquilamente. O que é que eu tenho que observar aqui? Thaís, eu voltei. Eu posso voltar instantaneamente lá para o exterior para continuar os meus estudos após os 4 anos? Cara, você vai ter que esperar mais 4 anos para poder tirar outro afastamento desse. Não vai poder, antes de decorrer desse período de 4 anos, ficar sem exercer as atividades do seu cargo. Porque, afinal de contas, tem um cargo público ali com atribuições que você precisa desenvolver. Lembra, né? Lembra lá o conceito de cargo público, que é um centro unitário e indivisível de competências? Você tem atribuições a cumprir. Não dá para você passar o tempo todo no exterior. Então, observa uma coisa. Caso foi findado o período, ele terá que aguardar outro período igual. Thaís, é de 4 anos? Depende, cara. Se ele só passou 2 anos estudando no exterior ou em missão oficial, porque pode ser. Imagina, tem países aí que às vezes precisa de uma ajuda humanitária e tal, e dependendo disso, a depender, digamos que o governo brasileiro juntasse alguns profissionais do quadro de saúde e encaminhasse, né, para uma missão oficial no exterior. Não seria para estudo, seria para uma missão oficial. Então, nesse caso, não poderia exceder a 4 anos. Você retorna. Depois, digamos, essa missão foi de 2 anos. Você precisa passar mais 2 anos para voltar lá para a missão. Caso contrário, você não vai poder voltar. Entendeu? Precisa de um prazo igual. Se for um prazo de 4 anos, 4 anos. 2 anos, 2 anos. 1 ano, 1 ano. Tá bom? Que você terá que esperar. Observa outra coisa aqui, ó. Durante esse afastamento, né, você voltou. Aí você voltou e disse, depois que eu fui para o exterior, consegui vários contatos lá e posso receber até mais do que o meu cargo público. Eu vou ficar por lá mesmo. Posso pedir exoneração? Você nem vai poder pedir exoneração e nem vai poder pedir uma licença para tratar de interesse particular. Lembra lá daquela licença para tratar de interesse particular? Até 24 meses, a critério da administração. Lembra? Sem remuneração. Você, quando retornar, você nem vai poder pedir exoneração, nem essa licença. Por quê? Você precisa aguardar o prazo que você passou. Bicho, você tem que pagar a administração. A administração te deixou fazendo alguma coisa fora, seja estudando, seja na missão, mas ela estava custeando a tua remuneração. Então, você precisa, pelo menos, exercer esse mesmo período para a administração. Ou, o que é que você vai precisar fazer? Pagar o que a administração gastou com você. Dos dois, para que você consiga sair por meio de uma exoneração. Lembra, né? A exoneração é uma forma de vacância do cargo público. Eu até sugiro para vocês, tanto deem uma lida no provimento, nas formas de provimento, mas também deem uma olhada nas formas de vacância. Tem uma incidência menor, mas a banca às vezes cobra. Inclusive, já caíram questões, né, na banca CESP-Sebrasp, que ele perguntou o seguinte: é forma simultânea de provimento e vacância a readaptação? Verdade. Readaptação está lá, é forma de provimento, readaptação também é forma de vacância. Provimento você está ali preenchendo o cargo público, vacância você está deixando de ocupar o cargo público. Readaptação tanto é forma de provimento quanto forma de vacância. Promoção, forma de provimento, forma de vacância. Ascensão e transferência, forma de provimento e forma de vacância. E por que eu fiz assim com a voz? Porque, bicho, ascensão e transferência são formas inconstitucionais de provimento ali do cargo público, ou tanto do provimento quanto da vacância. Por quê? Não passam por concurso público, tá bom? Súmula vinculante 43 do STF. Volta aqui. Então, observa, não será concedida, certo? Nem a exoneração, nem a licença para tratar de interesse particular
antes de decorrido o mesmo prazo que o cara utilizou de afastamento ou antes de que ele possa pagar as despesas que o Estado gastou com ele. 3 hipóteses de afastamentos. Observem, nós vimos as licenças, estamos vendo agora os afastamentos. Eu falei para vocês de um afastamento que o cara vai estudar no exterior, com autorização do chefe do poder, com remuneração, certo? Só que não pode ultrapassar 4 anos. 4 anos. Já pensou que isso aí era uma questão? Se isso caísse numa prova, você com certeza ia dizer, pô, o cara vai ficar fora estudando por 4 anos? Impossível, pô. Não é possível que a administração vai conceder isso. Vai. Tá aqui, ó. Artigo 98 do Regime Jurídico Único. Observe os nossos 3 casos de afastamento. Sem sombra de dúvida, a seção é muito mais importante do que os outros 2. Então, dê uma lida nos 3. Artigos aqui, ó, 96, 97 e 98 do RJU. Acabamos os afastamentos. O que é que nós vamos tratar agora? Concessões.